Bom dia, meus caros educandos. Espero que todos vocês estejam bem e com saúde. Que Deus possa estar protegendo a todos nós nesse momento difícil de pandemia. Nós vamos dar início nessa terceira semana de aulas virtual falando um pouco acerca da reprodução. A reprodução que se divide em dois processos: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. A reprodução assexuada é um tipo de reprodução que ocorre sem a conjugação de material genético. Existe um único progenitor que se divide, ou seja, apenas um indivíduo inicia o processo de divisão, de reprodução, e ele, por si só, dá origem a um outro ser igual a ele. Então, eles são iguais após o final, como vocês podem ver aqui nesse animalzinho aí que está na imagem. É o processo chamado de regeneração. Esse animal, ele é um animalzinho chamado planária. Se ela for cortada ao meio, a parte que foi cortada vai dar origem à nova planária. Então percebe-se claramente isso daí. Ela vai se dividindo praticamente no finalzinho, perto da sua cauda, e a parte que se destacou dela dá origem a uma nova planária. Então, este é o chamado de reprodução por regeneração. Temos também um outro tipo, que é a divisão binária, processo muito comum nos seres unicelulares, microscópicos, a exemplo das bactérias, que está aí à sua esquerda, e dos protozoários, conforme a imagem que está aí à sua direita. Então, estes seres se dividem de forma simples. Em um dado momento, não é, o seu citoplasma, conforme você está vendo aqui, não é, ele começa a se estreitar. Tá? Note que, à medida em que ele vai se estreitando, o núcleo que contém o DNA, as informações genéticas, também vão se dividindo, certo? E o que era um início passa a ser no final dois seres, duas bactérias idênticas, iguais a essa primeira aqui, conforme você está vendo aí, certo? Então, esse é um processo que acontece nesses seres. Por isso que eles se reproduzem de forma muito rápida. A mesma coisa é com os protozoários. Veja que essa é uma ameba. A ameba, ela tem todo esse formato, certo? Várias saliências saindo do seu citoplasma, e aqui é por onde elas andam, isso é chamado de falso pé. Né? Aqui está a célula-mãe, contendo o seu núcleo, e no núcleo está o quê? As informações genéticas, o DNA. E o citoplasma vai se estreitando à medida que há o estreitamento, o núcleo vai se dividindo. Ó. Aqui está um, né? E aqui, ó, à medida vai se. Vejam aqui, ó, nesse exemplo aqui, tá vendo o pontinho vermelho mostrando? Ele vai se dividindo. E aí se parte e dá origem a duas novas amebas. A ameba filha e a ameba mãe, né? De onde se originou. Nós temos também outro tipo de divisão, que é por brotamento. Divisão por brotamento. Então, o brotamento é uma saliência que vai surgir no corpo do animal. Esse animal aqui é chamado de hidra. E à medida que esse broto vai crescendo, amadurecendo, em um dado momento ele se destaca. Então, parte daqui, fixa-se
no substrato e cresce, dando origem a uma hidra adulta. É o processo que recebe o nome de brotamento. Então ele se solta e dá origem a novo indivíduo. Na reprodução sexuada, é um pouco mais complexo. É uma forma de reprodução que se realiza por meio da fusão de dois tipos de células. E essas células recebem o nome de gametas. Nos animais, essas células especializadas recebem o nome de óvulo. Aqui está o óvulo, aqui, ó, nome aqui, certo? De óvulo. E de espermatozoide. Óvulo para o sexo feminino e o espermatozoide para o sexo masculino. São as duas células sexuais adultas, certo? O espermatozoide tem esse formato aqui. Tem o núcleo que está aqui na cabeça, está o corpo basal, né? E a cauda, onde ele vai bater para fecundar aqui o óvulo. Nessa outra imagem aqui, à sua direita, você vê o exato momento em que isso acontece. O espermatozoide fecundando um óvulo. Lembrando que o espermatozoide contém a metade das informações genéticas do homem. E o óvulo contém a outra metade das informações genéticas. Então, quando une o espermatozoide ao óvulo, um novo ser surge. É o que nós chamamos de fecundação. E o que era um óvulo passa a ser agora chamado de ovo ou zigoto, pois um novo ser, nesse exato momento, inicia a sua jornada aqui na Terra. Nós temos aqui, né, o gene, que é, na definição genética clássica, a unidade fundamental da hereditariedade. Então, esse gene é formado pelos ácidos nucleicos que contêm o DNA, ou a informação genética que vai sendo passada de pai para filho e de geração a geração. Bom, chegamos no processo da divisão celular. O que acontece com os seres, né, os animais, que são superiores. Aumenta as suas células, à medida que vai aumentando as células, eles vão aumentando de tamanho, até se tornar um indivíduo adulto. O caso de uma criança. Todos nós, um dia, já fomos uma única célula. Antes dessa única célula, nós éramos nada, não tínhamos ainda uma definição. Então, quando o espermatozoide do meu pai uniu-se ao óvulo da minha mãe, me formou, assim como formou cada um de vocês, os seus pais. Certo? Então, esse crescimento de um ser vivo pluricelular até o tamanho adulto se dá pelo aumento do número de células no organismo. Esse aumento acontece pela divisão celular. Esse processo em que duplicam suas estruturas internas, dividindo-se e dando origem a novas células. Então, o que era uma célula vai se dividindo, dando origem a 2, a 4, a 8, a 16 e assim sucessivamente. Até que vai de célula passando à formação de tecidos de órgãos, órgãos de sistemas, e os sistemas formam o organismo vivo de cada um. Então, a divisão celular também torna possível substituir as células que morreram ou foram danificadas. A reposição dessas células mortas da pele humana, por exemplo, a cicatrização de um corte, ocorrem graças a divisões celulares. Então, lembra daquela planária que eu disse? Se ela for cortada ao meio, vai dar origem a nova planária. Então, tem seres vivos que na natureza, eles têm um alto poder de regeneração. No caso do ser humano, não. Nós apenas conseguimos restabelecer e cicatrizar algumas partes que foram danificadas, como um corte, por exemplo. Se você perder um dedo, não vai nascer outro dedo no lugar. A menos que você faça um implante, né? Bom, e aqui, para finalizar, nós temos aqui, né, a imagem de como acontece esse processo de divisão. E também você pode checar isso aí
no livro, na página 102. Então, aqui no número 1, aqui, ó, tem a célula, cada célula do organismo masculino contém um conjunto de genes. Essa célula aqui, ó, que é o nome espermatozoide, né? Os genes é o material genético que vai dar origem ao novo ser quando ele se unir ao óvulo. Então, divisões celulares produzem novas células para reparar lesões e para substituir células mortas. Essas novas células têm um conjunto de genes igual ao das células que se originaram. Os espermatozoides, essas células aqui, ó, tá vendo? Vou circular ela aqui, ó. Aqui está o espermatozoide. São chamados de gametas masculinos. São as células produzidas nas divisões celulares, né? Então, eles recebem parte do material genético das demais células do organismo do homem. Como eu disse, tem a metade das informações do homem. E aqui está o óvulo, tá? O óvulozinho que é produzido nos ovários femininos. E, após isso, né, vai ter, quando ele se unir, aqui está nesse outro slide aqui, mostrando, veja bem aqui em cima, ó, certo? O espermatozoide, aqui ele, ó, certo? Adentrando ao óvulo. Então, isso é chamado de fecundação. E o resultado dessa união é esse daqui, zigoto. Quando o espermatozoide une-se ao óvulo, forma-se o zigoto. E depois que essa formação, eles vão se dividindo, olha, que já é uma nova estrutura. Já não é mais uma célula, aqui tem várias células. E aí essas células vão tendo sucessivas divisões até que passa a condição de embrião, depois de feto, e o ser humano é formado e depois de 9 meses surge uma criança no mundo, certo? Então este é um processo rápido para vocês entenderem esse assunto e lembrando, né, que a divisão se acontece por um processo chamado mitose, que depois a gente pode abordar isso com mais ênfase para vocês, tá certo? Então só lembrando, apenas para que vocês se situem no assunto acerca da reprodução. A reprodução assexuada se dá sem a formação de gametas, né? E acontece por vários processos, como nós vimos aí. Da cisparidade, da divisão binária, da regeneração. E a reprodução sexuada, que acontece quando há participação de dois seres diferentes. O homem e a mulher, no caso do ser humano, ou o macho e a fêmea, no caso dos animais. E até a próxima. Dê uma olhadinha no capítulo 5, página 97, até a página 102 do livro, que respondam às atividades que serão propostas daqui a pouco. Tá certo? Então, um abraço e até mais. Qualquer coisa, pode me contactar no privado.